Segundo os relatos que nós tivemos acesso e segundo também comentários de bastidores, o que teria acontecido nesse encontro do Blinken com o Comitê de Guerra de Israel, a sala de guerra, é que ele teria ouvido de Israel que Israel precisa de muito tempo. Israel teria dito, olha, nós precisamos não de semanas, nós precisamos de meses. E o Blinken teria dado a seguinte resposta: vocês não têm meses, vocês têm semanas. Vocês não têm meses para essa situação continuar da maneira que vocês encaminharam em relação até, vamos dizer, essas 8 primeiras semanas de hostilidades. Tá? Então, dentro desse contexto, parece que começam a existir algumas fissuras entre aquela percepção do apoio incondicional dos Estados Unidos e a retórica do direito de defesa de Israel incondicional e isso que, nesse momento, nós estamos assistindo, que, novamente, nós estamos à beira da retomada de hostilidades. O Blinken diz que não, a gente vai tentar, de todas as formas, aí durante a madrugada, criar mecanismos para a continuidade desse cessar-fogo. Diz que entende como Israel, né, ele também está procurando se equilibrar, como Israel não pode assegurar um cessar-fogo incondicional e permanente, mas que isso poderia se estender, porque está dando certo e tudo mais, né? Então aí ele vai a um ponto que certamente nessa madrugada, horário local, né, no avançar da noite aqui, horário de Brasília, as tratativas que envolvem o Catar, que envolvem o Egito, que envolvem o Hamas, que envolvem Israel, outros grupos palestinos, elas vão se estender. O grande problema é o seguinte, que entre crianças e mulheres que estariam em poder dos palestinos, me parece que essa 7ª troca acabou finalizando. Então agora o que vem pela frente? Agora são as trocas de altíssimo valor, né? Altíssimo valor. Eu vou dar algumas informações de bastidores para vocês no que estaria sendo pleiteado pelos grupos palestinos, né? A vice-liderança do Jihad Islâmico falou que, utilizando um termo que a tradução seria até branqueamento, esvaziamento, ele disse que nós agora, para trocarmos os homens, soldados e oficiais israelenses, nós queremos não mais uma troca de 3 por 1, como no caso dos menores e das mulheres, mas nós queremos uma troca que possa limpar, se branquear as prisões de Israel de prisioneiros árabes e palestinos. E dizem que há pleitos até adicionais, como, por exemplo, a libertação de alguns palestinos e de alguns árabes custodiados em países da Europa, que esse prazo para a resolução de uma demanda desse tipo não poderia ser cumprido em horas, porque Israel está numa situação que, se Israel anuir com esse tipo de demanda, seria, de alguma forma, demonstrar fraqueza. Muita gente pega o Gilad Shalit como referencial de 1000 por 1, é outro contexto, tá, gente? Mas o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, que os palestinos não vão vender barato a libertação de soldados, oficiais e homens israelenses. Então agora as coisas estão bastante complicadas, porque o Blinken tem um desafio enorme para a manutenção desse cessar-fogo, as tratativas para a troca de prisioneiros ficam cada vez mais difíceis. O Blinken tem outra tarefa que ele está tentando desenvolver no Oriente Médio, que seria empurrar o Hezbollah para cima do rio Litani, no norte, tá? Empurrar o Hezbollah para cima do Litani seria algo que, segundo eles, corroboraria uma resolução da ONU, né? Dessas resoluções da ONU que Israel muitas vezes também não cumpre, ou quase nunca cumpre, e estaria exigindo que o Líbano cumprisse com a subida, né, do Hezbollah para cima do Litani, ou do Litani, do rio que fica mais próximo do sul do que do centro do Líbano, mas que daria um respiro para Israel ali. Então, o Blinken está num desafio tremendo. Eu acho que eles sentem, eleição dos Estados Unidos em novembro do ano que vem, que é um ano das eleições. Se esse conflito continua, se essa quantidade de mortos, de crianças, de jovens, de idosos, de mulheres, crianças morrendo por falta de assistência médica, um êxodo de palestinos já considerável, dizem que, olha, essa dado eu queria que vocês marcassem. Falam, não mais em 2.300.000 ou 2,5 milhões de palestinos, mas em 2,7 milhões em Gaza,
tem uma altíssima taxa de natalidade, uma densidade demográfica alta, mas que desses 2 milhões e 700, 1 milhão e 900 mil seriam deslocados internos. Grande parte desses 1 milhão e 900 mil já não tem para onde voltar. Estão morando ao relento, porque seus prédios, suas casas, seus condomínios foram destruídos. Isso é um problema gravíssimo. A passagem de Rafah está aberta, mas o número de pessoas que atravessam pelos níveis de exigência ainda colocados é pequeno. Existe um número que já não seria desprezível em relação ao que seria considerado mais um êxodo aí de alguns milhares de palestinos já. Então você vai ter palestino no Egito, você vai ter palestino na Jordânia, você vai ter palestino em Grozny, na Chechênia, no norte do Cáucaso russo, você vai ter palestino na Turquia, enfim, em vários países ali da região, até no Brasil, né? Um grupo de 32, parece que agora o presidente Lula está tentando tirar mais 86 entre binacionais e familiares, né? Mas já está acontecendo um movimento que efetivamente nos sugere que a problemática da faixa de Gaza está muito longe da sua resolução. Muito longe da sua resolução. Porque a armadilha está posta. Israel só consegue encerrar esse conflito, sob o ponto de vista de uma negociação e do resgate dos seus reféns, se libertar todos os prisioneiros. Essa palavra reféns ou prisioneiros é de menos, tá, gente? Não muda muito aí. Não quero entrar nessa polêmica sobre essa seara, essa conotação politizada do fato. O fato é que o Hamas e grupos palestinos têm israelenses em seu poder e Israel tem árabes e palestinos em seu poder também, né? Bom, isto posto, a armadilha está colocada, porque Israel agora, para libertar essa gente, vai ter que libertar todos os árabes e os palestinos de suas prisões, vai ter que lutar junto à França para libertar um prisioneiro libanês de alto valor, vai ter que lutar junto à Itália para libertar mais algum prisioneiro árabe de alto valor e, eventualmente, até em relação aos Estados Unidos. Agora, existe uma conotação, né? Para mim não muda, Ronaldo, para mim ambos são prisioneiros custodiados. Eu não vou fazer discurso aqui político de propaganda, muito menos de propaganda de agressor, muito menos de propaganda de agressor, tá? Da maneira em que as coisas se dão, tá certo? E aqui a gente não compra propaganda, aqui a gente não compra esse tipo de situação.